Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante: Jesus lá no Templo de Jerusalém. Isso. E como essa visita, né, acabou cumprindo uma profecia bem antiga e de um jeito que ninguém esperava sobre a glória daquele lugar. Exatamente. Vamos usar aqui alguns estudos, algumas lições sobre isso. Para começar, tem uma atenção interessante, né? Deus quer muito estar perto da gente, da humanidade. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a santidade dele é pura demais. Não dá para simplesmente conviver com o pecado. É uma barreira inicial, digamos assim. Isso, o Salmo capítulo 5, versículos 4 e 7, fala disso. Diz que Deus não curte a injustiça, o mal não mora com ele. Certo. Mas também diz que, pelo grande amor dele, a gente pode chegar perto do seu santo templo, com reverência. É um convite, apesar de tudo. Ok, vamos desenrolar isso aí. Depois que o povo voltou da Babilônia, reconstruíram o templo. Sim, o segundo templo. Só que ele era bem mais simples, né, comparado com o de Salomão, o primeiro. Bem mais modesto, sem dúvida. Mesmo assim, o profeta Ageu trouxe uma promessa, olha, surpreendente. Lá em Ageu, capítulo 2, começando no versículo 6, Ah, essa é a chave. Deus promete que vai abalar os céus, a terra, trazer riquezas das nações e encher aquela casa, aquele templo, de glória. E o ponto alto vem depois, né? Sim, no versículo 9, ele diz algo chocante. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Maior que a do templo de Salomão? Como assim? Pois é, aí que está o paradoxo, né? Porque o primeiro templo, o de Salomão, ele teve a presença visível de Deus. Aquela nuvem, a Shekinah. Ah, sim. Em 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11, diz que a glória era tanta, a nuvem tão densa, que nem os sacerdotes conseguiam ficar lá para ministrar. Era algo palpável. Uau! Já o segundo templo. Bom, não teve essa nuvem. E mais, faltavam coisas sagradas importantíssimas. A principal, a Arca da Aliança. A arca, o símbolo máximo da presença de Deus ali no meio deles. Exato. Que, segundo a tradição, se perdeu, foi escondida, enfim, não estava mais lá. Então ficava a pergunta, de onde viria essa glória maior que Ageu prometeu? Não podia ser material. E é aqui que a história fica, nossa, incrível mesmo. A resposta não é um o quê, mas um quem. Exato. Jesus Cristo. A glória maior não foi ouro, não foi construção, não foi nem a nuvem de novo. Foi a presença física do próprio Deus, encarnado, entrando naquele templo. É isso, João capítulo 1, versículo 14, resume tudo de forma perfeita, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É a pessoa de Jesus que é a glória. E essa mudança é fundamental. A gente sai de uma presença que era mais simbólica, mais restrita, tipo a Shekinah lá no Santo dos Santos, Onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. isso, para uma presença que é pessoal, acessível. Deus em Jesus. Ele não estava mais escondido por um véu. Ele estava ali, ó, caminhando no meio do povo. Falando com as pessoas, comendo com elas. E agindo de um jeito que quebrava paradigmas. Por exemplo, quando ele toca e purifica um leproso. Mateus capítulo 8, versículo 3. Pela lei antiga, tocar num leproso te deixava impuro. Era o contrário, né? O impuro contaminava o sagrado. Exatamente. Mas com Jesus, a lógica se inverte. O sagrado, ele não se contamina. Ele purifica o impuro. É Deus vindo até nós na nossa bagunça, na nossa condição. Faz todo sentido. E isso conecta com o nome Emanuel. Mateus capítulo 1, versículo 23 explica. Significa Deus conosco. Não é só um título bonito, é a descrição dele. É a identidade dele. E Colossenses capítulo 2, versículo 9 reforça isso de um jeito muito forte. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude, no corpo de Jesus. E essa presença divina não era distante, julgadora apenas, era solidária. Hebreus capítulo 4, versículo 15 é tão confortador, diz que a gente tem um sumo sacerdote, Jesus, que entende as nossas fraquezas. Porque ele mesmo foi tentado em tudo como a gente, mas sem pecar. Ele conhece nossa luta por dentro. E pensar nessa condescendência, né? O Criador do universo vivendo a nossa vida aqui com poeira no pé, sentindo fome, cansaço,
e indo até a morte por nós, É algo que a mente quase não alcança. é nesse ato dele, especialmente na cruz e ressurreição, que a reconciliação acontece de verdade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aquela tensão inicial que a gente falou, santidade versus pecado. Exato. Ali em Cristo ela é resolvida. Porque, como diz o versículo 21, logo depois, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele tomou o nosso lugar, assumiu nossa dívida. É a grande troca. E o que isso significa pra gente hoje? Quais as consequências disso tudo? Bom, primeiro o acesso. Acesso direto a Deus. Isso. Hebreus capítulo 10, versículo 19 nos chama para entrar no Santo dos Santos, não com medo, mas com ousadia, pelo sangue de Jesus. O véu se rasgou. Exatamente. E tem mais, a morada de Deus agora não é mais um prédio de pedra. Somos nós. Nós, quem crê em Jesus. Nós somos o templo onde o Espírito Santo habita. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, pergunta direto: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Que responsabilidade e que privilégio, né? Sem dúvida. E como reflexão final, acho que fica isso: a glória maior que Ageu prometeu não era ouro, nem prata, nem uma nuvem espetacular. Era alguém. Era Jesus. Era a presença pessoal, relacional do próprio Deus na forma humana. Jesus, Emanuel. Uma glória infinitamente maior, que não só encheu um templo, mas abriu a porta para a gente ter comunhão direta com Ele. Uma glória que transforma vidas. Bom, pessoal, esperamos que essa análise sobre Jesus no templo, essa glória inesperada, tenha sido esclarecedora, que tenha fortalecido a fé. Que traga uma nova perspectiva, né? Isso. Se você gostou da nossa conversa de hoje, não esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo. Comenta também, conta pra gente o que você achou, suas A reflexões. gente gosta de ler os comentários. Com certeza. E compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar, que pode se interessar pelo assunto. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal do Pode Crer na Bíblia para não perder os nossos próximos encontros, tá bom? Valeu, pessoal! Até a próxima!